E o Paysandu está de volta ao Pará e foi recepcionado por sua calorosa torcida. Eu conto mais daqui a pouco. Outro que já voltou para casa com 3 pontos importantíssimos na bagagem. O Amazonas inicia uma semana forte de trabalho, já que pode garantir o acesso no final de semana. Eu vou explicar melhor esta situação. Depois de perder para o Paysandu, outro que volta aos trabalhos, o Botafogo da Paraíba. E agora é hora de acreditar. O Botafogo vai trabalhar a semana inteira com essa mensagem de que é hora de acreditar. É vencer o Volta Redonda e disputar a última vaga na rodada final. Porém, o Volta Redonda também está com a mensagem de que é possível, mesmo vindo de 2 derrotas, é possível buscar a classificação, a começar por este jogo na capital, João Pessoa, na Paraíba. Eu vou trazer a semana de trabalho que se inicia, semana decisiva, todas as informações. Então chega mais, vem comigo. Eu sou Eugênio Rodrigues e assim como você, apaixonado por futebol. Só vou lhe fazer aqueles pedidos básicos, bem rápidos. Deixa aquele like, que ajuda bastante o envolvimento, o engajamento do canal. Se inscreve no canal se você está passando pela vez primeira e gostar do nosso conteúdo. Trabalho aqui para você com muito carinho, com muita vontade. E claro, ativa o sininho das notificações para você sempre ser lembrado pelo YouTube quando a gente lançar um vídeo novo. E tem vídeo novo todos os dias aqui no canal Futebol para Todos. Vamos com as informações. Começando pelo Paysandu, o Papão da Curuzu, que depois de vencer o Botafogo na capital da Paraíba, João Pessoa, retornou ali praticamente na madrugada já de hoje, entre 23h30, meia-noite, o time desembarcou em Belém para uma grande recepção. Lembrando que o Botafogo jogou no sábado, passou o domingo inteiro, inclusive os jogadores ficaram ali na orla, observando a praia, analisando, vendo aquelas belas imagens, e à noite retornando, chegando na madrugada praticamente, e uma grande recepção. Torcida do Paysandu, mais uma vez, mostrando todo o seu apoio, seu carinho, seu afeto ao time, e que tem sido muito importante, porque esse abraço caloroso, de entusiasmo, de que acredita, de que está junto, é muito importante. Isso em qualquer lugar da vida, né? No futebol não é diferente. Então a torcida do Paysandu, ela abraçou o time na ida para Paraíba, e abraçou dobradamente na volta, né? Muitos torcedores no aeroporto. Depois fizeram, você vai vendo aí, uma motociata, muita gente de moto, de carro, acompanhando o ônibus do time do Paysandu. Uma grande recepção que, na minha opinião, só faz reforçar ainda mais este laço, né, que está existindo entre time e torcida, torcida e time, direção, presidência, técnico. Então está todo mundo no mesmo pensamento, e quando a coisa começa a dar certo, melhora ainda mais. O Paysandu, que volta aos trabalhos somente na terça, tá certo? Somente nessa terça, na parte da tarde, acontece a reapresentação na Curuzu, sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. Então, o Paysandu volta a trabalhar, lembrando que o Hélio dos Anjos não vai poder estar no banco de reservas no final de semana contra o Amazonas, já que ele foi expulso contra o time do Botafogo. Uma outra informação no que diz respeito a essa matemática, né? O Paysandu matematicamente não está classificado. E aí eu entendo que a direção tem que trabalhar dessa forma, até para promover o próximo jogo, que a mensagem do técnico Hélio dos Anjos também é de que o time não está classificado, como de fato matematicamente não está. Agora, eu particularmente não tenho dúvidas mais nenhuma que o Paysandu já é Série B em 2024. Sou respeitador da matemática, analiso bem os números, mas eu não consigo enxergar mais o Paysandu perder uma vaga com 10 pontos, ainda mais que o time que pode tentar tirar a vaga do Paysandu, que é o Volta Redonda, tem um saldo de -3, eu vou colocar a tabela para você, tá aí, o Volta Redonda tem um saldo de -3 e o Paysandu tem um saldo positivo de 3. Só assim por cima para a gente entender bem, veja bem, o Paysandu, ele teria que perder esse jogo, digamos, por um gol de diferença para o Amazonas no final de semana, ele ainda ficaria com 10, não seria alcançado por ninguém, um saldo de 2. Para chegar com mínimas condições na última rodada, para tomar a vaga do Paysandu, ele teria aí que
tirar pelo menos esses 3 gols de saldo em cima do Botafogo sábado no Almedão. Eu não consigo ver essa bola toda, tudo é possível no futebol. O Volta Redonda aplicando uma goleada de 3 gols de diferença no Botafogo e em João Pessoa, sendo que o Botafogo também está desesperado querendo a vaga. Vai ser um jogo duríssimo, né? Não consigo ver um jogo com diferença tão absurda de gols. Repetindo o que pode acontecer, porque futebol tudo é possível. Mas assim, o cenário para o Paysandu perder essa vaga para o Volta Redonda é assim, teria que acontecer algo muito extraordinário que não aconteceu até agora. Quem não jogou passar a jogar uma monstruosidade e isso é muito difícil de se ver. Ainda mais que ninguém vai enfrentar nenhum time já eliminado. Todo mundo vai enfrentar alguém com a faca nos dentes, precisando de alguma coisa. O Volta Redonda que precisa, para tirar a vaga do Paysandu, para o Paysandu não se classificar matematicamente, vencer o Botafogo na Paraíba, teria que vencer com uma boa margem de gols, e ainda tirar gols no jogo da volta. Então assim, cá para nós, com todo respeito, para mim o Paysandu já é Série B. Eu já venho defendendo na tese, no vídeo passado, também na nossa live. Então assim, para mim Paysandu não perde mais essa condição de Série B. O Paysandu jogará para ser primeiro mesmo, para decidir o campeonato. Aí sim, o Paysandu jogará para decidir o campeonato, quer ser primeiro. Então não vai ter jogo mole aí para o time do Amazonas. Lembrando que o Paysandu pode se classificar já no final de semana, no sábado. O Paysandu já pode se classificar no sábado, desde que o Volta Redonda não ganhe da equipe do Botafogo. Se o Botafogo ganhar do Volta Redonda ou empatar o jogo, o Paysandu no sábado, onde todo mundo estará na concentração para o jogo do domingo, o Paysandu já comemora na concentração. Se o Botafogo ganhar, se o Botafogo empatar com Volta Redonda, matematicamente, eu já acho que já está lá. Mas aí vamos para a matemática? Matematicamente, o Paysandu subirá no sábado com a vitória do Botafogo ou o empate, tá certo? Então, pode acontecer isso. Vamos aguardar para ver os desdobramentos, o trabalho da semana, como vai ser toda essa preparação. E aqui no canal Futebol para Todos você vai acompanhar tudo. O Amazonas também já voltou para casa, inicia sua semana de trabalhos e pode se classificar no final de semana. Mas como seria para o Amazonas se classificar no final de semana? O Amazonas precisa, evidentemente, ganhar do Paysandu, jogando no Mangueirão lotado, com 50 mil torcedores, uma empolgação total, mas é futebol e é tudo muito igual mesmo. Então o Amazonas ganhando do Paysandu, ele torce para ter acontecido no sábado o empate entre Botafogo e Volta Redonda. Porque o Botafogo iria a 4, Volta Redonda a 5, e ele ganhando do Paysandu chegaria a 9. Então ninguém mais conseguiria chegar a 9 de Volta Redonda e Botafogo. Então, qual é a matemática para o Amazonas subir no final de semana? Aí seria um grande fortalecimento do futebol do Norte, porque o Paysandu já está lá. Então seria o empate no sábado entre Botafogo e Volta Redonda. Presta bem atenção. O empate no sábado entre Botafogo e Volta Redonda já garante o Paysandu. E aí, se o Amazonas ganhar, garante também o Amazonas. Os dois sobem no final de semana. Então é uma matemática possível também de acontecer. Não é provável, porque eu acho que o jogo de Botafogo e Volta Redonda tem vencedor. Vai ser um Deus nos acuda. Todo mundo atacando em busca da vitória. Então, se der empate, aí no domingo pode ser que o Amazonas suba se ganhar do Paysandu. O que o Paysandu não vai querer que aconteça, porque, repito, tem muita coisa em jogo para o Paysandu. O Paysandu quer ser primeiro, porque ele sendo primeiro, ele decide o campeonato. E aí, decidindo o campeonato, é no mínimo mais 50 mil torcedores no Mangueirão. Você acha que a diretoria vai querer perder uma oportunidade de fazer caixa, de ter o apoio dessa torcida? Então o Paysandu não vai facilitar em momento nenhum para o Amazonas, porque quer ser primeiro. Mas o Amazonas tem essa possibilidade. E o Botafogo, por sua vez, voltou aos trabalhos depois de perder para o Paysandu. E a mensagem que se comenta, o que se fala, o discurso hoje, internamente no Botafogo, e que vai ser passado na imprensa, nas redes sociais, é que é hora de acreditar. O que é que o Botafogo se apega? Se apega na vitória de sábado, ele vai jogar a vida para ganhar do Volta Redonda, e aí vai chegar a 6 pontos. Vai torcer para o Amazonas não ganhar do Paysandu. Na pior das hipóteses, que deu empate, ou que o Paysandu vença, e vai decidir o jogo lá em Manaus, contra o Amazonas. Então o Botafogo, o discurso vai ser esse, é hora de acreditar, o time precisa vencer essa partida, e o grande problema do Botafogo, na minha opinião hoje, será
muito o psicológico, o time tá cabisbaixo, porque a gente traz aqui, olha, é preciso vencer, tem que vencer esse jogo, mas aí o ambiente, como é que tá? Como é que tá o clima? Principalmente depois dessa derrota, onde o time começou bem contra o Paysandu, depois definhou em campo, o Paysandu venceu. Como é que vai ser feito esse trabalho? Eu diria que o técnico Felipe Surian, ele tem que trabalhar mais como um psicólogo do que propriamente como treinador de futebol. Porque o que tem que treinar até agora já treinou. Então vai treinar essa semana aí, parte física, tudo mais. Vai fazer a sua estratégia de jogo, evidentemente, mas eu acredito que o trabalho mais forte que o Botafogo tem que fazer é o mental. É o psicológico dos atletas. Se realmente estão abalados, ou mais abalados ainda, são 3 derrotas consecutivas, uma pressão da torcida. Agora, tem chance ainda. Não é inteligente você jogar a toalha com possibilidade de classificação. Então, eu acredito aí que se o Botafogo se concentrar bem, neste jogo em casa ele tem mais chances do que o próprio Volta Redonda, que também vem pro tudo ou nada aqui para Paraíba. É aguardar para a gente conferir como é que vai ser o comportamento, como vai ser a semana de trabalho do time do Botafogo, que, repito, ganhando, ele vai para a última rodada com chances reais de classificação. Então, vai jogar em casa. Em João Pessoa, é tentar fazer o dever de casa. A mesma mensagem, eu estava acompanhando, vai ser passada para o time do Volta Redonda. O Volta Redonda, eu até coloquei no nosso banner, ainda é possível. Porque o Volta Redonda, se ganhar do Botafogo da Paraíba, ele chega com 7 pontos, com uma situação bem real de classificação. Aí vai torcer ganhando do Botafogo aqui, porque eu não coloco o Volta Redonda disputando com o Paysandu. Então eu coloco o Volta Redonda hoje, ganhando do Botafogo na Paraíba, disputando com o Amazonas. Então se ele ganhar do Botafogo na Paraíba, vai torcer no domingo para o Amazonas não ganhar do Paysandu. E aí, não ganhando do Paysandu, o Volta Redonda basta na última rodada fazer o dever de casa, porque ele chegaria a 10. Então se o Paysandu ganha do Amazonas, estaciona o Amazonas no 6, o Volta Redonda ganhando do Botafogo, ele vai a 7 e só depende dele na última rodada. Então a mensagem lá no time, a palavra de ordem lá no Volta Redonda agora é que ainda é possível. E de fato é. Mas eu coloco o Volta Redonda na mesma igualdade ali, no mesmo parâmetro do Botafogo. O problema do Volta Redonda hoje é mais mental, psicológico, o abatimento após 2 derrotas. Porque o time vinha de um empate, talvez tenha sido o time que melhor começou esse quadrangular final. Vem de um empate contra o Paysandu, você veja como é o futebol. Depois ganhou do Botafogo em casa, foi a 4 pontos, estava sinalizando que ia dar uma disparada, aí perdeu os 2 jogos para o Amazonas, que vinha de 2 derrotas. O Amazonas vinha de uma derrota para o Botafogo e uma para o Paysandu em casa. E aí o Volta Redonda vai e perde os 2 jogos para o time do Amazonas. Então o problema maior do Volta Redonda, na minha opinião hoje, é o mental também. Como é que está, né, a cabeça dos jogadores, né, como é que o time vai trabalhar, buscar uma reação interna para poder enfrentar o time do Botafogo. São 2 times que estão em situações parecidas. O Botafogo vem de 3 derrotas, o Volta Redonda com 2 derrotas e vão se enfrentar na Paraíba. A vantagem do Botafogo de jogar em casa, mas psicologicamente acho que as 2 equipes chegam aí no mesmo nível. É quem trabalhar melhor, souber fazer o trabalho nesta semana que se inicia de preparação para a rodada do final de semana. E todo dia eu vou estar trazendo vídeo aqui para você, acompanhando como está sendo o treino do Volta Redonda, do Amazonas, do Paysandu e do Botafogo, deixando você por dentro de tudo. Então ativa o sininho, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto.